Meus amados irmãos, eu queria hoje pregar a palavra de Deus, né? E sempre que nós pregamos a palavra de Deus, nós estamos apenas compartilhando algo que Deus colocou em nosso coração, conversando aqui com a palavra de Deus. Eu queria conversar com vocês aqui hoje sobre algo muito importante que refere-se à palavra de Deus. Vamos lá? Livro de Efésios, Paulo, a sua carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 17 até o versículo 24. Então vamos abrir, ler esses versículos. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 17 ao 24. Nunca se esqueçam que a palavra de Deus, ela sempre tem que ter a primazia nas nossas vidas, né? E é como o nosso irmão Júnior aqui nos antecipou aqui, não é somente ouvir, é também atender, né? Ouvir apenas, como diz o ditado, né? Que se conselho fosse bom não se dava, né? Se vendia, né? Mas na verdade eu sou um pouco meio... não concordo muito com esse advérbio, não, porque conselho ele não pode vender, ele tem que dar mesmo, e ele é bom, né? Então você não vai vender uma coisa, isso, né? Então a gente está aqui para poder dar conselho. Então uma pregação hoje, e seja qual for o local, ela sempre é um aconselhamento bíblico. Vamos lá? Efésios capítulo 4, versículo 17 a 24, diz assim: Isso, portanto, digo e no Senhor testifico: não vivam mais como gentios, que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos, tendo o seu entendimento obscurecido, separado da vida de Deus, que Deus concede, e por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Tendo se tornado insensíveis, eles se entregaram à libertinagem para, de forma desenfreada, cometer todo tipo de impureza. Mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo, se é que de fato ouviram falar dele e nele foram instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza que se corrompe segundo os desejos enganosos, e se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês, e se revestir da nova natureza, criada segundo Deus em justiça e em retidão, procedentes da verdade. Aqui o apóstolo Paulo traz aqui alguns conselhos para a gente, e tenho certeza que todos nós que precisamos ou que submetemos aos conceitos bíblicos, nós vamos entender. E o tema dessa mensagem hoje eu queria colocar ela como a verdade em Jesus. Só existe verdade em Jesus. Por mais que se pregue aí fora aí tantas filosofias, tantas coisas se falam, mas a verdade só está em Jesus. Até mesmo dentro de igrejas se pregam tantas coisas que a Bíblia não tem, que ela não descreve, que ela não vai permitir determinados princípios ou determinadas doutrinas. Aquele cuja vida, está dizendo que aquele cuja vida não difere dos incrédulos. Está aqui fazendo uma referência de pessoas que estão lá fora ou que estão aqui dentro. E pessoas que nada, ele se refere a pessoas que nada ainda aprendeu de Cristo. Por mais que continuam vindo, ou continuam assistindo, ou continuam ouvindo. Pois o conhecimento de Cristo
não pode ser separado, escute só, não pode nunca ser separado da mortificação da carne. Ou você mortifica a sua carne, ou você não vai conhecer Jesus, ou você não vai ter conhecimento de Jesus. Essa é uma verdade. Então, Paulo ele fala: recebeste a doutrina dos cristianismos, portanto somos de maneira que ensinadas de maneira diferente. Se as pessoas recebem algo de princípio bíblico e as pessoas começam a ensinar coisas diferentes que não tem nada a ver com os princípios bíblicos. E na verdade não pode ser assim, né, amados? Agora que nós conhecemos, uma vez que nós sabemos da dispensação cristã, nós vamos agora, de alguma forma, deixar-se levar com esses maus ensinamentos, permitir que o pecado ele venha a agir em nossas vidas. É por isso que Paulo disse que não vivermos mais como viviam os gentios. Tem que haver uma diferença, na verdade. E não viver a vaidade que eles vivem lá fora. Porque se nós formos viver, o que é vaidade? Vaidade é exatamente a falta de objetivo, pessoas que não têm objetivo na vida. Por exemplo, a pessoa que vai vestir uma roupa, né? Qual é o objetivo dessa roupa que ele vestiu? É para poder mostrar algo, né? Algo, ou para poder chamar a atenção. Isso vai fazer algum efeito para a glória de Deus? Não. Eu estou dando um exemplo básico, em tese, para que os irmãos entendam que tudo tem que ter objetivo. E quando nós fazemos coisas ou ouvimos coisas sem objetivo, não vai nos levar a nada. E Paulo, ele fala aqui, olha, no versículo 17, não vivam como os gentios. Olha para eles. Não viver segundo os seus princípios, os seus ensinamentos, as suas vidas cotidianas. Temos que tomar cuidado, né, com essas questões de nós não viver. Então, por isso, eu quero, trazendo a verdade de Jesus, eu quero trazer aqui algumas características. Eu quero trazer pelo menos 4 características de um caminhar mundano. O que é um caminhar mundano? É o que eu quero trazer para os irmãos aqui, para que os irmãos entendam que temos que, às vezes, se nós nos enquadramos dentro desse caminhar mundano, nós temos que nos desviar dele e seguir a verdade que só está em Jesus. A primeira dela aqui, que Paulo nos apresenta, está ainda no versículo, está no versículo 18, né? Fala sobre entendimentos entenebrecidos, entendimentos obscurecidos. Aqui os efésios foram o quê? Ademoestados a evitar o modo típico de vida que os gentios levavam, que a qual cercavam eles, né? Que era aquela vida que sempre é aquela vida fútil, aquela vida vazia, sem propósito. Para com alguém para conversar, amados, você vai ver que essas pessoas não têm propósito. Eles na verdade criam, talvez entre aspas, um dito ou um suposto propósito, mas a compreensão deles mostram claramente que estão no meio de uma escuridão, de uma negritude, de algo que a qual não tem a visão, porque se nós apagarmos as luzes aqui agora, nós vamos ter que usar a imaginação para sair daqui, né? E é assim que vivem eles hoje. Eles vivem em função de imaginação. Como é que eu saio dessa situação agora? Como é que eu saio disso agora? Como é que eu saio desse embaraço que a qual dizem eles que estão? Então, Paulo ele fala aqui com os efésios, para que os efésios não venham entrar nessa, porque isso é um caminhão mundano.
caminhar sem propósito. Por que você vem à igreja? Porque nós viemos à igreja, porque nós estamos crentes, porque nós aceitamos Jesus. Qual o propósito de estarmos na igreja? Então tudo isso, às vezes, dentro da própria igreja mesmo, tem muitas pessoas que frequentam igrejas, que são membros de igreja, mas vivem sem propósito. Converse com essas pessoas para vocês verem como é que é. Observe o que Paulo falou lá em Romanos capítulo 1, versículo 21. Escute só. Porque tendo conhecido de Deus, não glorificaram como Deus, e nem lhe deram graças. Pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, e o coração insensato deles se obscureceu. É assim a ideia que está o mundo hoje. Por mais que eles conhecem Deus, todo mundo aqui, todo mundo já sabe quem é Deus. Até aquele que diz que não crê em Deus, né? Sabe que é Deus. Na hora da diversidade, na hora da situação difícil, eles vão clamar por Deus. Ah, meu Deus, me ajude. Que Deus me guarde. Sempre vão usar essa expressão, mas a vida deles, de alguma forma, não glorificam a Ele como Ele é Deus. Porque o propósito nosso aqui não é glorificarmos não somente um Deus, mas glorificarmos como Ele é Deus, a essência dEle como Deus na nossa vida. Porque se nós não fizermos assim, nós não estaremos sem propósito. E detalhes, eles não agradecem a Deus, não dão graças ao Senhor. A vida deles demonstra claramente, a vida mundana deles mostra claramente que eles não agradecem a Deus por tudo que eles têm, por tudo que eles são. E a vida do cristão tem que ser a vida de agradecimento. Eu falei aqui no início do culto, né? Lembra? Que o culto deve ser ofertas de agradecimentos, de louvor. O salmista diz lá no Salmo 116: que eu darei ao Senhor por todos os benefícios que tem me dado. Ele diz: eu tomarei o cálice da salvação, eu invocarei o nome do Senhor. Isto é, vou fazer de tudo para que as pessoas vejam em mim o quanto eu glorifico a Deus, enquanto eu engrandeço a Deus, enquanto eu louvo o meu Deus. As pessoas querem ver isso em vocês. Outra coisa interessante que a Bíblia fala sobre essa questão de mentes obscurecidas. Escute o que Paulo falou em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 4. Esse aqui é sério, muito mais sério ainda. Nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos descrentes, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, qual é a imagem de Deus. Qual é o propósito do diabo? Fazer que as pessoas caminhem, andem no mundo, não crendo em Deus. E observe que Paulo falou aqui, que ele cegou o entendimento, não foi dos crentes. Não foi dos crentes. Não foi das pessoas que acolhem e acreditam em Deus. Ele cegou o entendimento daqueles que não creem em Deus. Porque a palavra não é somente dizer que eu creio. Não é dizer, se eu for perguntar para todo este mundo, se nós formos fazer hoje como é que é o nome disso? Eu esqueci agora. Mas vamos lá. Uma pesquisa diz assim: quem crê em Deus? Todo mundo vai levantar agora no Facebook, vai dizer, no YouTube, vai dizer: eu creio em Deus. Mas a prática é que vai chamar a atenção. O que eles fazem para poder dizer que creem em Deus mesmo? Então, o diabo está aqui para isso. Ele vai trabalhar nas pessoas justamente para poder não deixar elas acreditarem. Observe que quando nós vamos para a diversidade, sempre vem aquela palavrinha, sempre tem os dois anjinhos, né? Já falar dos dois anjinhos?
Um anjo aqui, outro anjo aqui, e o outro fala, esse negócio de Deus, né? Larga esse negócio de igreja, isso é furada, não é isso mesmo? Aí o outro anjo fala assim, não, rapaz, tem que crer na palavra. Brincadeira. Mas é assim que acontece hoje. O propósito dele é justamente esse, é nos desvirtuar, é tirar o nosso norte, tirar o nosso alvo, que é Jesus. Se nós fugirmos da verdade, que é Jesus, nós vamos exatamente perder esse norte. E vamos ficar no meio do mar, perdidos, porque a bússola do cristão, ou melhor, hoje não fala mais em bússola, mas é GPS, né, Silvio? Acabou o sinal de bússola, né? Antigamente tinha bússola, né, Marco? Hoje não tem mais bússola, hoje usa um GPS, tudo certificado, né? O GPS do cristão, para chegar aonde tem que chegar, é a Bíblia Sagrada. É que o nosso irmão Júnior aqui nos antecipou, eu repito isso, faço questão de repetir isso aqui. A diferença dos dois construtores, qual foi? Que um construiu sobre a areia, o outro construiu sobre a rocha. O que construiu sobre a rocha é aquele que ouviu e atendeu a palavra do Senhor. Aquele que construiu sobre a areia é aquele que construiu, mas construiu sobre a areia, displicente, irresponsável com a sua própria construção de vida. O que fazem fora? Estão cegos. Estão no meio, estão com seus olhos tapados, não conseguem enxergar. Somente a luz, a verdade da palavra de Deus é que vai fazer com eles enxerguem a realidade, o propósito de Deus na vida deles. A segunda característica de um caminhar cristão está também aqui no versículo 18, que é a separação da vida que Deus concede, isto é, a alienação de Deus, isto é, separação de Deus. O que separa o homem de Deus? O que faz um homem, Deus não se achegar Deus chegar ao homem? Observe, escute isso aqui. Isaías 59, versículo 1 e 2, diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para não não está surdo para que não possa ouvir, mas as iniquidades de vocês fazem separação entre vocês e o seu Deus, e os seus pecados e os pecados que vocês cometem levam a esconder o seu rosto de vocês, para não ouvir os seus pecados. Observe que no rosto, vocês vão observar, quando vocês olham no espelho, né? No rosto tem algumas coisas interessantes, né? O olho, o ouvido, a boca e o olfato. Isso mesmo? Eu esqueci até o nome que dá isso agora, fugiu na minha mente. Mas, veja só que interessante, amados. Quando Deus esconde o rosto dele de nós, ele não vai nos ver. Ele não vai nos ver, não vai nos ouvir, não vai cheirar a nossa oração, aspirar a nossa oração, a oferta. Ele não vai falar conosco. Sabe o que significa isso para nós cristãos? É uma coisa terrível. Deus não vai ouvir as nossas orações. Deus não vai atender as nossas orações. Mas por quê? Porque existe um elo entre o homem e Deus, que é o pecado. Então, para que nós viemos sair desse elo, né, nós devemos o quê? A nos livrar desse mal, desse pecado que a qual nos separa de nós de Deus. O que separa você de Deus? O que está separando a gente de Deus? Observe, vamos parar um pouquinho para a gente analisar isso. Porque quando a gente caminha, nós precisamos entender isso, porque se a gente caminhar e não debaixo da revelação de Deus, da verdade de Deus, de Jesus, nós vamos sempre fazer aquilo que não é
porque eu venho. E o pecado, amados, as pessoas, eles começam, sabe, olhar o pecado simplesmente como somente adultério, assassinar, homicídio, roubo, mas o pecado em si, ele não é somente isso. Eu sempre falo que isso é consequência de um pecado que às vezes nós não temos ciência, e talvez nós deixamos nos chegar para não enxergar a realidade desse pecado, que é o interno. O pecado interno é o pior que tem, porque o pecado interno leva justamente a isso que nós mencionamos agora aqui. Mas quando você resolve isso dentro de você, coisas grandes Deus vai fazer a teu respeito. Lembra de Jesus? Quando Jesus estava na cruz do Calvário, o que aconteceu com ele na cruz? Ele, quando chegou ali em um determinado horário, as nuvens negras pairou sobre Jesus. E ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Naquele momento, ele assumiu, sabe, amados, o meu, o seu, os nossos pecados. E ali, quando o Pai olhou para Jesus, ele viu exatamente todos os nossos pecados e ele não pôde mais ficar próximo de Jesus. E ele se afasta de Jesus. E Jesus se sente sozinho na cruz por causa dos nossos pecados. Porque aí ele demonstra que o pecado é exatamente a separação entre o homem e Deus. Mas eu tenho uma notícia boa para vocês nesta noite. Que notícia maravilhosa, que vai alegrar os seus corações. Jesus disse: está consumado. E ele morre. E quando ele morre, sabe o que acontece, amados? Aquele pecado que ele estava lá na cruz do Calvário, sabe? Aquele pecado que fez que o Pai separasse dele, que o Pai se afastasse dele, ele matou ali na cruz. Se nós hoje andarmos segundo a verdade que está em Jesus, a verdade que está somente nele, pode ter certeza de uma coisa: Deus vai se voltar para a gente vamos se voltar para Deus. Tem uma palavra bíblica, uma promessa que Deus nos fez, lá no capítulo 10, no versículo 19 de Hebreus. Olha o que ele diz: temos a ousadia, a intrepidez de entrar no santo dos santos pelo sangue de Jesus. Outrora havia um impedimento. O que impedia o homem entrar no santo dos santos? Era o véu. Mas lá no capítulo 27, está por ali nos versículos 50 e pouco ali, fala que o véu do templo, ele se rasga de alto para baixo, abrindo hoje a possibilidade, não somente para mim, mas para todos nós, chegarmos a Deus pelo sangue de Jesus. Se nós nos voltarmos para a verdade que está em Jesus, pode ter certeza, amados, estamos bem com Deus. Ele vai ouvir nosso clamor. A terceira característica também está aqui no versículo 18 ainda. E por causa da ignorância em que vivem, isto é, o que é ignorância? Aí pessoas falam assim: você é ignorante. Aí a pessoa já fica ofendido, né? Pô, me chamou de ignorante. Né? O que é ignorância? Ignorância, para poder facilitar aqui, para não ficar ninguém ofendido, ignorância é quando a pessoa, ele desconhece determinados fatos. O que Paulo está dizendo aqui? Pela ignorância de vocês não conhecem Jesus como deveriam conhecer. Vocês precisam conhecer a verdade de Jesus. Então, aqui fala sobre a ignorância dos hábitos de Deus. Nós temos que conhecer quais são os hábitos de Deus. Vamos buscar, vamos analisar, né? As pessoas aqui eram voluntariamente ignorantes a respeito de Deus e da sua verdade, daquilo que Deus falava, aquilo que Jesus falava, que Jesus ensinava. Esses princípios, amados, que nós precisamos nos atentar para ele.
Percebe que Paulo falou a Timóteo sobre isso. É necessário, Timóteo capítulo 3, versículo 7, ele fala assim, olha, é necessário também que ele tenha bom testemunho dos que de fora, a fim de que não cair na desonra e no laço do diabo. Como é que você vai fugir dos laços do diabo? Quando vocês conhecem, quando nós conhecemos os hábitos de Deus, conhecemos a verdade de Deus. Pedro ainda continua o meu raciocínio dizendo no capítulo 1, na sua primeira carta, versículo 4, ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem lhes faltar nada. Não é somente perseverar, não. A perseverança sem a ação, já vamos dizer, não é perseverança. Se você persevera, tem que agir. Não é porque hoje você não conseguiu algo, não é porque hoje você não conseguiu atingir o seu propósito, o propósito que você está orando, que você está buscando, que você vai desanimar. Isso faz lá fora os gentios. Nós que conhecemos a verdade, nós vamos perseverar até que Deus nos dê o que Ele prometeu para nós. Jesus contou algumas coisas sobre isso. No capítulo 18 de Lucas, ele fala sobre aquela viúva que importunava aquele juiz. Olha que o juiz, irmãos, ele não honrava a Deus. Ele era ímpio. Mas aquela viúva, diz ali a parábola, ela insistia, me ajude na minha causa, até que o juiz, ele, olha, eu vou ajudar essa mulher, porque essa mulher está me importunando. Ele foi lá e Jesus falou assim, olha, está aí, é assim que se faz. Vocês aprenderam? É assim que se faz. Tem alguns exemplos do próprio cego Bartimeu, que ele gritava perseverantemente, incessantemente, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Temos também aquela mulher cananeia, que estava com a tua filha lá na casa dela, endemoniada. O demônio pegou a filha dela, levou ela ao caos, e ela foi até Jesus e perseverou, e Jesus a atendeu. Está entendendo? O mundo lá fora não sabe o que é isso, mas nós sabemos o que é isso, porque nós conhecemos a verdade de Deus, e vamos continuar até o fim. E a quarta característica de uma pessoa que caminha ou faz um caminho mundano está aqui também no versículo 18, que é a dureza do seu coração, isto é, coração endurecido. O que endurece o coração? Os irmãos já pararam para pensar o que vem endurecer o coração de um homem, de uma pessoa? Vem quando a pessoa resiste a ação e a palavra de Deus na sua vida. Lembra de Faraó? Duro o coração. Por que o Faraó tinha um coração duro? Porque ele resistia o que Deus falava. Nós não podemos resistir. Se Deus falou contigo, seja aqui na igreja, seja na sua casa, seja no seu trabalho, o que eu quero dizer para os irmãos é que Deus sempre está falando conosco. Ele sempre se comunica com a sua criatura, seja ela cristão, seja ela da igreja, seja ela não é da igreja, seja ela talvez lá no submundo da vida, o que for, o lugar que for, a circunstância que ele vive, a situação moral que ele está, seja o que for, Deus sempre vai se comunicar com a sua criatura. A diferença, vamos voltar novamente lá, né, irmão Júnior? A diferença é que nós estamos ouvindo a palavra de Deus e estamos atendendo. Lá fora, eles estão com a mente obscurecida, coração endurecido. Então, o coração deles estão tão endurecidos que não conseguem entender que Deus está falando com eles. Porque o coração deles se torna duro, de maneira que se tornam até insensíveis, não conseguem ter a sensibilidade de ouvir Deus falando conosco. Eles se entregam uma indulgente
imoralidade caracterizada por um desejo constante de incontinuidade. Jesus falou em João 12, versículo 37 a 40. Observe só. Embora tivesse feito tantos sinais na presença deles, não creram nele. Para que se cumprir a palavra do profeta Isaías, que diz: o Senhor, quem creu na nossa pregação e a quem revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer, porque Isaías ainda disse: cegou os olhos deles, endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos e nem entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. E existe hoje, muitos estão nessa situação, estão presos à sua vida lá fora, e se eles não deixarem o seu coração sensibilizar, acredito que não vão encontrar nada. Aí Paulo, no versículo 20, ele fala para os Efésios, a igreja de Efésios, lá de Éfeso: mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. Está chamando a atenção dele sobre isso. Está chamando a minha atenção hoje. Está chamando a nossa atenção aqui nessa noite. Vocês não aprenderam isso lá. Não, larga isso de lado. Não aprenderam isso. No versículo 21, ele prossegue falando assim: e se é que, de fato, ouviram falar dele, e nele foram instruídos, segundo é a verdade Jesus. Jesus é a verdade. Ele é a única coisa, ele é a única verdade, é o único ponto, o único alvo que tem que ser das nossas vidas. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém veio ao Pai a não ser por mim. Ele é o único caminho. Quando ele fala o caminho, ele é o único meio de nós chegarmos à salvação. Não existe outro. O próprio Pilatos, de alguma forma, ele estava entendendo isso em Jesus. Eu coloquei aqui no versículo, capítulo 18 de João, versículo 37, essa conversinha dele com Jesus. Olha só que interessante. Pilatos perguntou: então você é o rei? Jesus respondeu: o Senhor está dizendo que sou rei. E para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade, e ouve a minha voz. Ele está dizendo: você falou. Pilatos, então, de alguma forma, Jesus está mostrando para Pilatos que ele estava falando algo que ele já acreditava, que Jesus era realmente esse rei. Jesus é a fonte de toda certeza, é a fonte dos benefícios do Evangelho. Lucas 9:39, Lucas capítulo 9, versículo 35, e disse: olha, e dela veio uma voz que dizia: a este é o meu eleito, escute o que ele diz. Está dizendo isso lá no Monte da Transfiguração, quando eles viram lá viram lá Elias, viram Moisés, e Deus, aí a voz vem do céu: Senhor, é ele que você tem que ouvir. Em vez de você ouvir A ou você ouvir B, quantas vezes nós às vezes ouvimos tantas pessoas nos falar conosco, tantas verdades lá fora que ele diz que é verdade, mas esquecemos da maior verdade. É o que Jesus falou, que Jesus nos ensinou. E aí Paulo, no versículo 22, no versículo 24, ele fala sobre o velho homem e o novo homem. Aqui é um contraste entre a antiga vida e uma nova vida. A nova vida agora é a que vai voltar a ensinar. Não tem a criança, não tem. Você pega uma criancinha e ela vai aprender
um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Somos nós que aceitamos Jesus. Paulo diz lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Isto é, eu estou nascendo de novo. Eu nasci de novo. Agora, aquela vida anterior que eu vivia, ela não pode mais pertencer a esse caminhar meu hoje. Ou eu vivo segundo a verdade que está em Jesus, ou eu vou continuar a viver naquela vida anterior e não vou nunca mudar a minha forma de viver, e eu vou continuar sendo o velho homem. E Jesus está nos mostrando para aqui, mostrando para os Efésios que temos que nós nos voltarmos e vivermos uma nova natureza, um novo homem. Ele fala aqui, versículo 22. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza que se corrompe segundo os desejos enganosos. Deixa de lado, esquece esse negócio, irmãos. Essa vida não te pertence mais, né? A bebida não te pertence mais. Os vícios, de um modo geral, não nos pertencem mais. As palavras torpes, as palavras não adequadas, não nos pertencem mais. Como diz lá o salmista no Salmo 1, bem-aventurado os que não se detêm no caminho dos pecadores. Feliz é esse que não anda no caminho dos pecadores. Bem-aventurados aqueles que não vai nos conselhos dos ímpios, não segue os conselhos dos ímpios. Isso não entra nessa, não, que é furada. E outra, bem-aventurados, felizes são aqueles que não se assentam na roda dos escarnecedores. Aí entra a pergunta, mas por que ele é feliz? Porque o prazer dele é ouvir a verdade, é aprender a verdade de Jesus de dia e de noite. E ele será comparado como uma árvore frutífera, que no seu devido tempo dará o seu determinado fruto. Que coisa maravilhosa. E ele fala o seguinte: despojai-vos, revistai-vos. Aqui são palavras que a qual temos a ideia do batismo primitivo. O que é o batismo, na verdade? Tem ideia do que é o batismo? O batismo tem ali tem um fator simbólico. Não é o banho que você vai tomar na cachoeira que vai libertar você, com certeza. A gente não está aqui pregando essa coisa que a água que vai fazer tudo. Não, ali é simbólico. Ali você vai, quando a pessoa vai te batizar, ele vai o quê? Ele vai de uma forma pública declarar o que é a sua fé. Tanto que o pastor que vai batizar, ele fala assim: você crê no Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador? Aí ele vai dizer para todo mundo ouvir: eu creio. Você crê que Deus o ressuscitou dentre os mortos? São duas perguntinhas que se faz ali, né? Ele diz assim: eu creio. Vai dizer para todo mundo: eu creio que Ele é hoje o Deus vivo da minha vida. Aí, pastor, ele diz: então, por causa dessa confissão pública, eu, ministro do Evangelho, debaixo da autoridade de Deus, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ali, o que simboliza aquilo? É um despojar. Você vai jogar dentro da água, quando você se banhar, é um símbolo. Se você vai agora jogar naquela água todo o seu velho homem, e vai revistar. O que é uma revistar? Você vai agora se revistar de uma nova natureza, de uma nova veste, de uma nova forma de viver, de uma nova forma de pensar. Trajes imundos vão se embora e trajes novos, limpos vão se renascer. Que coisa gloriosa. Aqui, esses verbos aqui nos trazem o tempo dele indica aqui
atos definidos, né? Atos que vão definir o seu futuro, a sua vida cotidiana. E também, enquanto isso, também vai renovar você e levar você a um processo de crescimento espiritual. Olha o que diz aqui no versículo 23. E se deixar renovar o espírito do entendimento de vocês, isto é, mudar. O problema está aqui na mente, no entender as coisas. Deus quer mudar a sua forma de pensar. Mudando a forma de pensar, e você se torna um novo homem. E a renovação vai ser feita pelo Espírito Santo, para você viver uma vida cristã possível. Diferentemente dos incrédulos, os efésios aprenderam aqui, irmãos, uma nova verdade, que é a presença de Cristo na vida deles. Os cristãos são estimados a colocar de lado o velho homem, uma expressão usada para designar um modo pecaminoso de viver, impulsionado por desejos que aparentemente trazem prazer, mas não vão dar nenhum prazer, a qual tem que ser dado. O prazer é sempre momentâneo. Cristo, o cristão, ele vive o prazer que ele tem, que Deus quer dar para você, quer dar para mim, é um prazer permanente. É a alegria de Cristo. Quer renovar o nosso pensamento de coisas ruins, de coisas que não prestam. Aí vem o conselho de Paulo, vem a palavra de Paulo para a gente, no Romanos 12, capítulo 12, versículo 2. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixe que Deus o transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Eu só vou saber, você só vai saber qual é a vontade de Deus para a sua vida, quando a sua mente for renovada por Deus. Aí fala, como é que eu faço isso, pastor? Agora o pastor complicou, né? Mas Paulo continua o raciocínio. Em Filipenses capítulo 4, versículo 8, ele vai dar um conselho para vocês como fazer essas coisas. É simples, escute só. Finalmente, irmãos, aí ele fala, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. É um exercício. O que você está pensando é verdadeiro? O que você está pensando agora? É uma coisa respeitável? É justa? É pura? É amável? É de boa fama? É? Então continue pensando. Não é não? Joga de lado. Não vou mais pensar nisso não. Sai fora. O novo homem é um novo estilo de vida que na verdade vai ser marcado pela santificação. Uma vida correta diante de Deus. Hebreus 12, 14. Olha que ele fala lá. Procure viver em paz com todos e busque a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Como é que eu vou ver Deus? Quando viver em paz. Viver em paz aqui, está dizendo aqui, que não está te isentando das adversidades, tá bom, irmãos? Todos nós vamos passar por adversidades. Não fique... eu vou ficar fora. Não, vai passar por adversidades. A paz aqui está dizendo, mesmo que eu passe por tudo isso, eu vou passar crendo na verdade, na luz de Deus sobre a minha vida. E quando ele fala paz, não é somente com pessoas que estão próximas a você,
até mesmo viver em paz com pessoas que acolhem, com todos. Eu disse, olha, procure viver em paz com todos. E detalhe, buscando constantemente a santificação, isto é, buscando viver sempre uma vida correta diante de Deus. E esse novo estilo de vida é exercido como o crente recebe Jesus. E quando, pela atuação do Espírito Santo, experimenta uma nova maneira de viver, que somente o Espírito Santo é que vai poder te conceder isso. Irmãos, se nós não buscarmos constantemente o Espírito Santo, nunca vamos saber o que é santificação. Paulo fala ainda em Colossenses 3, versículo 9 e 10. Aí vamos lá. Olha só como é que é feito esse negócio. Versículo 9 diz assim: não mintais uns aos outros, uma vez que vocês se despiam da verdadeireza com as suas práticas. Vamos ser verdadeiros. A verdade está em Jesus. Não estamos buscando a verdade em Jesus, então não temos que mentir uns aos outros. Versículo 10. Ele fala: eles se revestiram de uma nova natureza, isto é, de um novo entendimento, um novo estilo de vida, que se renova para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, que é Jesus. Agora estamos revestidos de uma nova natureza, uma nova roupagem, um novo entendimento, um novo conhecimento, uma nova forma de pensar. É isso que Deus está nos ensinando aqui nessa noite. Versículo 24 ele fala: revestir da nova natureza, criada segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. E para concluirmos esta mensagem, eu quero deixar 2 verbos para você: o verbo cuidar e o verbo entender. Vamos lá, primeiramente, o verbo cuidar. Cuide para evitar e rejeitar a forma de pensar do mundo. O que eles pensam, a ideologia deles, não tem nada a ver com o conceito bíblico. Essa é a verdade. O outro verbo entender. Entenda que pensar conforme o mundo levará inevitavelmente à sensualidade e à impureza. Então vamos entender que não podemos pensar conforme o mundo. Então para isso preciso fazer o quê? Andar segundo a verdade que está em Jesus. E com isso, todos nós vamos evitar muitas coisas ruins das nossas vidas. Quem aqui não quer viver em paz? Tem um coração em paz, né? Todo mundo que quer viver assim. É o sonho de todo mundo, né? Não ficar mais ansioso, não ficar mais preocupado, né? Ai, meu Deus do céu. Mas para isso acontecer, nós precisamos conhecer a verdade em Jesus. O mundo lá fora, irmãos, vive desesperado. O suicídio tem aumentado a cada dia. Famílias estão sendo destroçadas, destruídas por conta desta coisa ruim chamada ansiedade. Então precisamos viver sem isso tudo. E sozinhos, amados, eu queria dizer para os irmãos que nós não temos condições de vencer. Somente em Jesus. Ele disse lá no capítulo 15 de João: eu sou a videira e vocês o ramos. O ramos, quando está fora da videira, o que acontece com ele? Morre. Quando estamos distantes de Jesus, nós que? Morremos. Mas quando estamos em Jesus, estamos vivendo uma nova vida. Amém? Vamos orar ao Senhor. Vamos usar a sua cabeça agora. Espírito Santo, Senhor Deus,
Nós te louvamos, ó Deus, por este momento. Nos ensina a viver segundo a verdade que só está em Jesus. Mesmo porque Jesus, antes de ascender aos céus, ele disse: enviarei o Consolador, o Espírito Santo, para vos ensinar e vos lembrar de tudo que eu vos tenho falado. E aqui estamos, ó Deus, meu Senhor, te pedindo, Senhor, para que ilumine nosso entendimento, nos ajude a entender a verdade de Jesus, com os princípios que o Senhor Jesus nos ensinou. Ajude-nos a prosseguir, a caminhar, não conforme os princípios mundanos, mas caminhar segundo os princípios ensinados por Jesus. Nos dê um norte, nos dê, Senhor, uma direção, nos leva ao alvo, que somente está em Cristo Jesus. Venha sobre nós, sobre a sua igreja, sobre o teu povo, e venha nos ensinar, nos guiar. Muito obrigado, Espírito Santo. Amém. Aplauda o Senhor nessa noite, aplauda Ele.